Desde os primórdios da humanidade, essa imensa nação vem guardando mistérios de tirar o fôlego, de criaturas antigas que parecem voltar dos mortos até corpos alienígenas encontrados no meio do nada. Estes são 20 descobertas perturbadoras na Rússia que ninguém consegue explicar. Número 1. O cavalo de 40 mil anos. Nas profundezas da imensa e gelada Sibéria, um grupo de cientistas se deparou com algo verdadeiramente inacreditável. Uma cápsula do tempo biológica que sobreviveu a dezenas de milhares de anos. Estamos falando do corpo de um potro bebê, incrivelmente bem preservado, com cerca de 40 mil anos de idade. Sim, você não ouviu errado. 40 mil anos. Esse pequeno cavalo, que tinha apenas 2 meses de vida quando encontrou seu trágico destino, foi descoberto congelado nas camadas de permafrost da tundra siberiana. O local da descoberta é conhecido por um nome no mínimo assustador: a Boca do Inferno, também chamada de Depressão de Batagaica. Uma gigantesca cicatriz geológica que se abre no solo e parece levar direto ao passado. Mas o mais curioso é que esse potro não pertencia a uma espécie comum de cavalo que conhecemos hoje. Ele era de uma raça extinta há muito tempo, o que o torna ainda mais valioso do ponto de vista científico e histórico. Os especialistas acreditam que o animal tenha caído acidentalmente em uma armadilha natural, possivelmente um lago congelado que derreteu de repente, fazendo com que o filhote ficasse preso no gelo. Esse tipo de achado não é só emocionante. Ele pode ajudar a desvendar diversos mistérios sobre a fauna da Era do Gelo e até revelar informações genéticas de animais que não existem mais. A natureza, como sempre, age como uma congeladora perfeita e está repleta de relíquias esperando para serem descobertas. Quem sabe quantos outros segredos ainda estão escondidos sob o gelo? Número 2. A múmia de mamute. Segure firme, porque esse achado gelado vai te deixar de queixo caído. Mais uma vez, os cientistas mergulharam nas terras congeladas da Sibéria e encontraram algo impressionante. Iuca, um dos mamutes mais bem preservados da história moderna. Diferente de outras descobertas arqueológicas envolvendo restos de mamutes lanosos, Iuca não é apenas um monte de ossos. Estamos falando de um corpo quase completo, com pelos, tecidos moles e até órgãos internos em condições extraordinárias de preservação. Seu pelo ruivo ainda brilha como se tivesse sido penteado para uma foto no Instagram. Segundo os estudos, Iuca viveu há mais de 1000 anos, e seu corpo congelado foi um verdadeiro presente para a ciência. Mas o que mais intriga os pesquisadores são 2 marcas precisas encontradas nas costas do animal. Cortes limpos, como se tivessem sido feitos com ferramentas afiadas. Isso levanta uma hipótese muito interessante, a de que os primeiros humanos da Idade do Gelo podem ter participado da morte ou do processamento do mamute. Talvez como caçadores, talvez como carniceiros oportunistas. Além disso, Iuca também apresentava sinais claros de ferimentos de batalha, como uma perna fraturada. Isso mostra que ela pode ter enfrentado predadores antes de sua morte. Com todos esses detalhes, essa múmia congelada conta muito mais do que a história de um animal extinto. Ela é o retrato de um confronto épico entre os mamutes, os humanos antigos e os perigos naturais de um mundo coberto de gelo. É como um documentário da pré-história preservado pela natureza. Número 3. Mamute no lago. Se você achou que a história do mamute Iuca era impressionante, espere até ouvir essa. A Sibéria, que parece ser um verdadeiro cofre congelado da história natural, continua revelando tesouros da Era do Gelo. E desta vez, o protagonista é um mamute lanoso adulto encontrado praticamente inteiro. Nas margens de um lago no extremo norte da Sibéria, mergulhadores e pesquisadores localizaram partes do crânio, costelas e ossos das patas dianteiras de um mamute, ainda com tecido mole incrivelmente bem preservado. Um achado assim é raríssimo e causou um alvoroço na comunidade científica. Mas como isso é possível? A resposta está nas mudanças climáticas. Com o aquecimento acelerado do Ártico, o derretimento do permafrost vem expondo uma infinidade de fósseis e vestígios de animais que estavam completamente presos no gelo por milênios. Essas descobertas, que antes eram esporádicas, estão ficando cada vez mais frequentes, o que é ao mesmo tempo fascinante e preocupante. Segundo os especialistas, esse mamute tinha pelo menos 10 mil anos de idade e sua descoberta é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. A equipe está em busca de mais partes do esqueleto e também de pistas que possam indicar como esse gigante pré-histórico viveu e morreu.
O lago siberiano onde tudo foi encontrado pode ser apenas um entre vários esconderijos naturais de fósseis. A natureza congelada está começando a revelar o que manteve guardado por milênios. Número 4. Esferas da Ilha Champ. Agora vamos para um lugar que parece saído de um conto de fantasia. A Ilha Champ, uma joia escondida do arquipélago Franz Josef, no Ártico. Apesar de ser um lugar isolado e congelado por boa parte do ano, essa ilha guarda um mistério geológico que intriga cientistas há décadas. Esferas de pedra gigantes, que parecem ter sido esculpidas por mãos humanas, mas não foram. Com cerca de 144 quilômetros quadrados, a ilha leva o nome de William S. Champ, membro de uma famosa expedição polar do século XIX. O que torna esse lugar tão especial são essas formações arredondadas e perfeitamente lisas, espalhadas por toda a ilha como se fossem peças de um jogo de bolinhas de gude em escala gigante. À primeira vista, parece impossível que essas esferas sejam naturais, mas os geólogos garantem que sim. Elas são chamadas de concreções esferoidais, formações que ocorrem quando minerais se acumulam em torno de um núcleo ao longo de milhares de anos, criando essas formas quase perfeitas. A origem exata dessas pedras ainda é debatida. Alguns estudiosos acreditam que elas foram moldadas pela ação das águas costeiras, enquanto outros acham que se formaram no fundo do mar e foram trazidas para a superfície com o tempo. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: a Ilha Champ é um verdadeiro parque de diversões para geólogos e um lembrete de que a natureza é capaz de criar formas que desafiam nossa imaginação. Número 5. O Anjo Caído de Amur. Em 25 de janeiro de 2023, um vídeo viral tomou conta do TikTok e do YouTube, deixando todo mundo intrigado com o que muitos chamaram de o Anjo Caído da Rússia. O caso aconteceu na região de Amur Oblast, a cerca de 340 quilômetros da cidade de Zeia, e envolveu a descoberta de uma estátua ou figura misteriosa que parece mais saída de um livro sagrado do que do mundo real. 2 trabalhadores de uma cava de areia encontraram essa figura enigmática, que estava meio enterrada e parecia estar segurando uma espada e um escudo. Ela estava envolta em um manto que escondia completamente seu rosto e suas asas gigantes chamavam ainda mais atenção. A postura da figura, não se sabe se está de pé ou ajoelhada, só aumentou o mistério. Os mineradores afirmaram que sentiram vibrações estranhas no chão ao redor da estátua, como se alguma energia invisível estivesse emanando dela. Quando o vídeo foi postado online, ele se espalhou como fogo em palha seca. Internautas do mundo todo começaram a fazer teorias, alguns dizendo que era um anjo petrificado, outros jurando que se tratava de um resto de figurino de filme antigo abandonado. O mistério permanece sem solução, e até agora nenhuma explicação oficial foi divulgada. Mas isso não impediu o anjo de se tornar um fenômeno da internet, com milhares de comentários, análises e teorias conspiratórias surgindo todos os dias. Afinal, quem não gosta de um bom mistério com toques sobrenaturais? Número 6. O urso polar com T-34 pintado no pelo. Prepare-se para uma cena que deixou a internet inteira chocada e gerou uma chuva de perguntas nas redes sociais. Um vídeo mostrou um urso polar vagando pelo Ártico com a inscrição T-34 pintada de forma bem visível em seu pelo branco. A imagem viralizou rapidamente, provocando indignação, perplexidade e muitas especulações. Seria vandalismo? Uma brincadeira de mau gosto? Um experimento? O vídeo, inicialmente publicado por Sergei, representante do Fundo Mundial para a Natureza, causou comoção entre ambientalistas e amantes dos animais. Afinal, ver uma das criaturas mais majestosas do Ártico marcada com spray parecia algo impensável. A grande pergunta era: quem faria isso e por quê? Mas como dizem, toda história tem 2 lados. O T-34 não era uma mensagem aleatória. Primeiro, trata-se de uma referência de grade geográfica, uma maneira usada por pesquisadores para identificar regiões específicas dentro do vasto arquipélago ártico russo. Segundo, T-34 também remete a um tanque de guerra soviético lendário, que teve papel decisivo na vitória da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. O mistério foi esclarecido quando o Instituto Severtsov de Ecologia e Evolução assumiu a responsabilidade pela marcação. Cientistas da instituição explicaram que usaram uma tinta especial e atóxica para identificar o urso como parte de um esforço de conservação. O objetivo era mantê-lo longe de um lixão na ilha de Novaya Zemlya,
onde ele e outros ursos estavam se habituando a procurar comida e causavam problemas. Apesar de parecer um gesto agressivo, a marcação era temporária e segura. A tinta desapareceria sozinha em cerca de 2 semanas. O único inconveniente seria a dificuldade do urso em se camuflar durante a caça, já que seu pelo branco o ajuda a passar despercebido na neve. Felizmente, a tinta não alterava seu comportamento ou saúde. Uma solução polêmica, mas que serviu como alerta para os riscos da presença humana e dos resíduos em ambientes selvagens. Número 7. O tornado de mosquitos. Imagine olhar para o céu e ver uma gigantesca coluna preta se movendo em sua direção. Poeira, fumaça, um tornado. Na verdade, nenhuma dessas opções. O que os moradores da região de Kamchatka presenciaram foi algo tão absurdo quanto real. Um tornado feito de mosquitos. Sim, você leu certo. Milhões, talvez bilhões, de mosquitos se aglomeraram em grandes colunas giratórias, formando uma espécie de vórtice que parecia um redemoinho sinistro. Quem estava por perto teve a sensação de que o céu estava desabando em forma de insetos. As imagens desse fenômeno viralizaram rapidamente, deixando o mundo inteiro perplexo e um pouco enjoado. Especialistas locais foram chamados para analisar a situação e tranquilizar a população. A explicação foi mais científica do que assustadora. Os tornados de mosquitos são, na verdade, espetáculos de acasalamento em massa. Quando as condições de temperatura e umidade estão ideais, os mosquitos machos se reúnem em grandes quantidades para tentar atrair as fêmeas, formando essas nuvens vivas e caóticas. Felizmente, esses insetos não estavam interessados em humanos. Não se tratava de um ataque nem de uma nova praga. Era só amor de verão, versão mosquito. No entanto, mesmo com a explicação científica, ninguém quer cruzar o caminho de um redemoinho de milhões de insetos voando freneticamente. E convenhamos, nem o melhor repelente do mundo nos prepararia para essa visão apocalíptica. Número 8. A perfuração superprofunda de Kola. Agora vamos deixar os céus e mergulhar direto para o centro da Terra. Ou pelo menos, o mais perto que a humanidade já chegou disso. Estamos falando do projeto de engenharia chamado Perfuração Superprofunda de Kola, um dos empreendimentos científicos mais ambiciosos e extremos já realizados. Localizada na península de Kola, no extremo noroeste da Rússia, essa perfuração atinge incríveis 12.262 metros de profundidade, o que a torna mais funda do que a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos. O projeto começou no final dos anos 1950, no contexto da corrida tecnológica entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ambas as nações queriam conquistar o subsolo e alcançar o máximo de profundidade possível. A União Soviética saiu na frente e, após décadas de trabalho, se tornou a primeira a atravessar camadas profundas da crosta terrestre. Mas nem tudo correu como o planejado. À medida que os cientistas cavavam, a temperatura aumentava perigosamente, ultrapassando 200 graus Celsius. O calor era tão intenso que derretia os equipamentos, forçando os pesquisadores a interromper a missão. O projeto foi abandonado nos anos 1990 e, em 2008, o buraco foi selado com uma tampa de aço de 23 centímetros, como se fosse uma porta para outro mundo. Os moradores locais, alimentados por lendas urbanas, passaram a chamar o local de Poço do Inferno, alegando que sons estranhos, semelhantes a gritos, podiam ser ouvidos vindos das profundezas. Apesar do exagero folclórico, não há dúvidas de que essa perfuração representa um marco da curiosidade e persistência humana, além de levantar novas perguntas sobre o que realmente existe nas entranhas do nosso planeta. Número 9. Os tijolos derretidos de Kronstadt. Imagine um incêndio tão quente, tão intenso, que os tijolos literalmente derretem como se fossem pedaços de cera. Isso aconteceu de verdade no Forte Zverev, uma antiga instalação militar localizada nas margens do Mar Báltico, na região de Kronstadt. Construído no século XIX, o forte servia para armazenar minas marítimas e munições. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi utilizado para treinamentos militares e testes com armamentos. Mas em 1970, algo ocorreu que ninguém conseguiu explicar totalmente. Um incêndio colossal que durou várias semanas e transformou o subsolo do forte em um cenário digno de filme de ficção científica. As temperaturas atingiram mais de 1.800 graus Celsius, muito acima do que seria esperado em um incêndio comum. O calor foi tão extremo que os tijolos derreteram, escorrendo pelas paredes como lava.
Até hoje, as marcas desse desastre estão visíveis nas estruturas internas do forte. A origem desse inferno permanece misteriosa. Algumas teorias sugerem que o governo russo pode ter realizado experimentos secretos com substâncias altamente inflamáveis, como o fósforo branco, conhecido por seu uso militar e capacidade de gerar calor devastador. Outros acreditam que tenha sido apenas um acidente catastrófico, mas sem documentos oficiais, tudo permanece envolto em fumaça, literalmente. O que é certo é que esse lugar guarda um dos maiores mistérios da engenharia e da história militar da Rússia. Número 10. Os cães azuis da fábrica abandonada. Agora uma história que é tão curiosa quanto fofa, e um pouco preocupante também. Em uma cidade russa, moradores se depararam com uma cena surreal. Um grupo de 7 cães de rua, todos com o pelo azul brilhante, vagando pelas ruas como se tivessem saído de um comercial psicodélico. O caso aconteceu perto de uma fábrica abandonada de vidro acrílico, que também trabalhava com produtos químicos como ácido prússico, um composto com pigmento azul intenso. Não demorou para que as imagens dos cachorros azuis se espalhassem pela internet, gerando uma onda de teorias, memes e, claro, preocupações. Veterinários foram chamados e os animais passaram por exames em uma clínica. A boa notícia: os testes não encontraram sinais claros de envenenamento ou doenças graves. Os cães estavam saudáveis, ativos e com bom apetite. A má notícia: a presença de resíduos de pigmento azul de Prússia foi confirmada nos pelos, o que indicava contato direto com produtos industriais. A teoria mais aceita é que os cães tenham rolado em pó azul acumulado no chão da fábrica abandonada, algo comum para cães de rua em busca de abrigo ou brincadeira. Mas ainda existem dúvidas sobre a possível exposição a metais pesados, como sulfato de cobre, que pode causar efeitos a longo prazo. Enquanto os cães viraram celebridades locais e foram até considerados para a adoção, a história levanta um alerta importante sobre os riscos de fábricas químicas abandonadas, tanto para os animais quanto para as pessoas. E mesmo com o visual inusitado, a saúde e segurança desses peludos azuis é o que mais importa. Número 12. O diamante Matrioska. Prepare-se para uma joia única e de valor incalculável. Em uma mina da Rússia, foi descoberto o primeiro diamante Matrioska do mundo. Uma pedra preciosa com outro diamante dentro dela, como aquelas bonequinhas russas que se encaixam uma dentro da outra. Com mais de 800 milhões de anos, esse diamante é um verdadeiro viajante do tempo. E o mais impressionante é o primeiro desse tipo já encontrado em toda a história da mineração. Normalmente, minerais se formam substituindo outros em cavidades sólidas, mas este parece ter desafiado todas as regras naturais. Especialistas acreditam que o diamante de dentro se formou primeiro, seguido pelo externo, em um processo raríssimo. O valor de mercado ainda não foi definido, mas uma coisa é certa: a natureza, às vezes, gosta mesmo de brincar de surpresa. Número 13. A Pedra do Rei Dário. Diretamente do sul da Rússia, uma descoberta arqueológica que tirou o fôlego dos especialistas. Fragmentos de uma placa de mármore com inscrições do rei persa Dário I, do século V a.C. O achado aconteceu nas ruínas da antiga cidade de Fanagoria, na região de Krasnodar. A placa traz inscrições na antiga língua persa e, segundo os estudiosos, provavelmente celebrava alguma vitória militar do rei Dário sobre os gregos. A pergunta que não quer calar: como essa relíquia foi parar ali, em um local sem mármore natural por perto? Uma teoria aponta que a pedra pode ter sido transportada em um navio, usada como lastro, e acabou ficando no porto da cidade. Essa descoberta adiciona mais uma peça ao complexo quebra-cabeça da conexão entre a antiga Pérsia e o mundo grego. Número 14. A Mina Mir. Vamos agora às profundezas do leste da Sibéria, onde se encontra a imensa mina de diamantes Mir. Tão colossal que pode até criar correntes de ar perigosas, capazes de puxar helicópteros para dentro. Com 1.722 pés de profundidade, mais de 500 metros, e 3.900 pés de diâmetro, cerca de 1.200 metros, essa é uma das maiores escavações do planeta. Ela já gerou o equivalente a 18 bilhões de dólares em diamantes. O solo revelou depósitos de kimberlita, rochas que indicam a presença de diamantes. Mas a exploração não foi fácil. Os mineiros enfrentaram invernos de 7 meses com temperaturas que podiam congelar qualquer equipamento. Eles até cobriam a mina à noite para evitar que tudo virasse uma enorme crosta de gelo.
Trabalhar ali exigia força, coragem e muito preparo. Número 15. O derretimento do permafrost. Bem-vindo às misteriosas penínsulas russas de Yamal e Gida. Essa região, conhecida por sua população esparsa e pelos povos nativos Nenets, que criam renas, também é o cenário de algo absolutamente incomum. Enormes crateras surgindo do nada. Esses buracos começaram a aparecer em 2014 e não pararam mais. Alguns chegam a mais de 60 metros de diâmetro e ultrapassam 200 metros de profundidade. Mas não são simples buracos. Eles expelem gás metano e têm uma origem que intriga os cientistas. A hipótese mais aceita é que estejam sendo causados por explosões subterrâneas de gás natural, liberado à medida que o permafrost, uma camada de solo permanentemente congelado, começa a descongelar. A região reúne condições geológicas únicas, e esses sumidouros são, até agora, exclusivos da Rússia. O fenômeno parece ter relação direta com as mudanças climáticas, e os cientistas seguem investigando o que mais pode estar escondido sob o gelo que derrete. O que está claro é que estamos vendo o solo literalmente abrir buracos no passado, e talvez no futuro também. Número 16. Vermes de 46 mil anos voltam à vida. Parece enredo de ficção científica, mas aconteceu de verdade. Cientistas russos encontraram vermes microscópicos congelados nas profundezas do permafrost, e ao trazê-los de volta à superfície, decidiram tentar algo ousado: revivê-los. Esses nematóides, com cerca de 1 milímetro de comprimento, estavam congelados há aproximadamente 42 mil anos. O local da descoberta foi uma antiga toca de esquilo pré-histórico, e os cientistas conseguiram descongelar os vermes e colocá-los em placas de Petri, onde eles voltaram a se mover e se alimentar. Enterrados a cerca de 30 metros de profundidade, esses minúsculos sobreviventes do Pleistoceno agora são os organismos vivos mais antigos já ressuscitados. E enquanto muitos celebram a conquista científica, outros não conseguem evitar o arrepio. Isso não parece o começo de Jurassic Park? Número 17. Leões das cavernas da Era do Gelo. Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo. Em 2018, na gelada República Russa de Sakha, ou Yakutia, cientistas descobriram 2 filhotes de leão das cavernas congelados e praticamente intactos. A primeira, uma fêmea chamada Esparta, tem cerca de 28 mil anos. O segundo, Boris, é ainda mais antigo, cerca de 43 mil anos. Ambos estavam tão bem preservados que seus órgãos internos, pelagem e até vestígios de leite materno ainda estavam presentes. Algo inédito. A descoberta foi feita por caçadores de presas de mamute que encontraram os corpos a apenas 15 metros de distância um do outro. Isso dá aos cientistas uma oportunidade única de estudar como essas criaturas eram amamentadas, criadas e como viviam na era glacial. E, convenhamos, é até um pouco perturbador pensar que um dia alguém pode encontrar nossos restos e descobrir o que tomamos no café da manhã. Número 18. Inundação de suco. Agora uma história tão bizarra quanto divertida. Em uma cidade russa, uma fábrica de refrigerantes da PepsiCo teve o teto desabado, e o resultado foi uma verdadeira inundação de sucos pelas ruas. A fábrica, uma das maiores do mundo, produzia bebidas de sabores variados: abacaxi, damasco, tangerina, uva, manga, maçã, romã, cereja, laranja, grapefruit e até tomate. O colapso do teto afetou uma área de 300 metros quadrados. E o líquido escorreu pelos arredores da cidade de 21 mil habitantes como se fosse um tsunami tropical. As equipes de resgate tiveram trabalho para conter o desastre doce, e com certeza os moradores nunca mais esquecerão o dia em que suas ruas foram tomadas por uma enchente de suco. Número 19. Criatura marinha misteriosa. Após uma tempestade intensa no mar de Azov, pescadores de uma vila na região de Rostov capturaram algo realmente estranho. Uma criatura assustadora, parecida com um tubarão, que fazia ruídos agudos e bizarros. O animal tinha cabeça, corpo, uma longa cauda e pesava cerca de 100 quilos. O suficiente para que muitos acreditassem estar diante de um alienígena marinho. Eles chegaram a filmar tudo com os celulares e divulgaram nas redes sociais. Só que o mistério durou pouco. Depois de algumas horas, os pescadores decidiram fazer o impensável: comer a criatura. Segundo o presidente do Serviço de Fenômenos Anômalos, Andrei, mesmo com a aparência bizarra, a criatura provavelmente era um esturjão, um peixe comum naquela área.
Lamento, pessoal, nada de extraterrestres nem sereias dessa vez. Número 20. Lobo de 32 mil anos. Fechando com chave de gelo, temos uma descoberta incrível nas profundezas congeladas da Sibéria Oriental. A cabeça perfeitamente preservada de um lobo pré-histórico com cerca de 30 mil anos. Essa cabeça, ainda com pelos e dentes afiados, pertenceu a um lobo adulto da era do Pleistoceno. E é a primeira vez que uma cabeça tão antiga é encontrada com tecido e músculos intactos. Ela mede mais de 38 centímetros, bem maior que a de um lobo moderno, que normalmente tem entre 23 e 28 centímetros. Os cientistas planejam comparar esse exemplar com lobos atuais para entender melhor como a espécie evoluiu. Eles também estão criando um modelo digital do crânio e do cérebro do animal. E com o derretimento do gelo, outros achados como esse podem surgir, revelando ainda mais sobre a vida na Terra há dezenas de milhares de anos. Os russos tiveram outro visitante dos cantos profundos do vasto espaço, e isso mesmo, um meteorito. Em 2013, um evento significativo de meteorito ocorreu sobre Chelyabinsk, Rússia, com cerca de 20 metros de diâmetro. Ele entrou na atmosfera da Terra, criando uma bola de fogo brilhante e gerando uma onda de choque poderosa. Felizmente, explodiu em pleno ar, apenas 32 quilômetros acima da superfície. A explosão foi estimada em liberar energia de 470 a 500 quilotons. Danificou mais de 7 mil prédios e quase 15.500 pessoas ficaram feridas devido ao vidro estilhaçado. Embora não tenha causado nenhuma fatalidade, o meteorito de Chelyabinsk serviu como um lembrete dramático dos perigos potenciais representados por objetos espaciais. Ou quem sabe, na próxima vez que nos visitarem, poderia ser nossa última. Uma criatura bizarra chamada Alash Shinka foi descoberta por uma mulher local perto de um cemitério no ano de 1996. Era um ser sem pelos, com 25 centímetros de comprimento, possuindo uma pele de tonalidade cinza acastanhada, um crânio saliente e olhos redondos que incitaram especulações. Inicialmente considerado um feto humano, ele carecia de orelhas, nariz e umbigo, levantando questionamentos sobre sua origem. O corpo mumificado foi entregue a investigadores de OVNIs, o que levou ao seu misterioso desaparecimento, suscitando mais preocupações sobre suas origens. Muitos afirmaram que era um feto deformado de um bebê humano, resultante da explosão de Chon em 1957, mas questionamos se esse foi realmente o caso. Por que desapareceu instantaneamente após entrar em questionamento? E a localização deste permanece desconhecida até os dias de hoje. Um homem passeando com seu cachorro descobriu uma criatura de aparência bastante antiga. Era uma criatura de aproximadamente 1 metro na neve, faltando um membro, com pele de tom cinza escuro e sem expressões faciais notáveis. Tinha uma cor de pele cinza escura, sem cabelo ou características faciais distintas para reconhecer. No entanto, a história da região inclui o impacto do meteoro de Tunguska em 1908, desencadeando teorias de um acidente de nave espacial alienígena. Muitos agora acreditam que foi a queda de um OVNI que resultou na conservação perfeita deste cadáver na neve. O desaparecimento misterioso desse cadáver extraterrestre gera especulações e se tornou um tópico de debate até os dias de hoje. O Lago Baikal é um ponto quente de atividade de OVNIs, então, se houvesse seres de outro planeta, poderíamos esperar que quisessem estabelecer uma base aqui na Terra. Em 2015, pescadores experientes encontraram uma misteriosa luz azul esverdeada logo abaixo da superfície do Lago Baikal, uma região conhecida por relatos de atividades de OVNIs na Rússia. Uma câmera a bordo capturou toda a cena, fazendo com que caçadores de OVNIs olhassem na direção do lago em busca de um possível acampamento extraterrestre. No entanto, em 1982, outro incidente envolvendo mergulhadores russos, encontrando criaturas humanoides vestindo trajes prateados, ocorreu no mesmo lago. De acordo com a história, essas criaturas eram humanoides e usavam trajes prateados. A análise forense de vídeo sugeriu que as filmagens eram autênticas. Desde então, muitas explicações surgiram, variando desde a presença de animais bioluminescentes até submarinos subaquáticos. No entanto, apesar das opiniões de especialistas, a luz permaneceu um mistério para os humanos. Apenas esperamos que estejamos um passo mais perto de encontrar nossos amigos extraterrestres, que podem não estar na superfície da Terra, mas provavelmente sob o oceano. Na Rússia, os cientistas se depararam com eventos verdadeiramente surpreendentes, mas esta descoberta deixou todos confusos.
Um esqueleto completo com um crânio incomum em forma de cone foi desenterrado na área arqueológica de Arkan, na Rússia. Os arqueólogos encontraram os restos de uma mulher perto de Chelin, e ela tem cerca de 2.000 anos. O que está deixando as pessoas intrigadas é a forma estranha de seu crânio. Alguns dizem que isso pode significar que alienígenas visitaram há muito tempo na antiguidade. Por outro lado, muitos especialistas acreditam que ela pertencia à tribo Sarti e a encontraram em ACM, um assentamento antigo de 4.000 anos. Isso está causando um grande debate, pois caçadores de OVNIs estão super animados, pensando ser uma prova sólida de visitas alienígenas antigas. Assim, esta descoberta agitou muita conversa e deixou cientistas e entusiastas de OVNIs igualmente perplexos. O fazendeiro se depara com alguns restos que não se assemelham em nada à fauna local usual. Ok, os restos de uma criatura extraterrestre não são as únicas coisas que fizeram o mundo acreditar que algo estranho estava acontecendo no solo da Rússia em 2011. Um fazendeiro russo em uma pequena vila relatou uma explosão nas proximidades e descobriu uma criatura misteriosa com uma cabeça, tronco e membros estranhos. Segundo os relatórios, a criatura apresentava sinais de queimaduras. Lendas locais a conectam a Baba Yaga, uma bruxa do folclore eslavo conhecida por viver na floresta. No entanto, alguns sugerem que a criatura poderia ser uma espécie extinta. Apesar dos desafios na identificação de sua origem sem um exame científico adequado, os especialistas a classificam provisoriamente como um animal extinto não identificado. Não importa o que os especialistas digam, talvez saibamos o que realmente era. E sugira que ninguém falou sobre a explosão que ocorreu. Em 2017, cientistas encontraram algo incrível de um tempo muito distante. Os ossos de um homem e uma mulher abraçados, datando de aproximadamente 4.800 a 4.300 anos atrás. E adivinha só, havia também um esqueleto de bebê no mesmo local. A parte estranha é como eles estavam posicionados. A mulher na frente, como se estivesse ouvindo, e o bebê atrás dela. Mas aqui está a parte maluca. Dentro do crânio de uma pessoa, em vez de um cérebro, havia alguns objetos peculiares. Soa como algum ritual ou cerimônia antiga, certo? Essa história é como uma instantânea de um tempo super antigo, cheio de amor, família e algumas coisas estranhas que ainda estamos tentando descobrir. E aí, qual dessas descobertas bizarras da Rússia foi a mais impressionante para você? Desde criaturas congeladas há dezenas de milhares de anos até fenômenos que parecem saídos de outro planeta, fica claro que esse país gigante ainda guarda muitos segredos enterrados, ou congelados, à espera de serem revelados.